Olá a todos, meu nome é Guilherme e essa é a segunda parte do Top 20 da música brasileira. Todo o preâmbulo já está no vídeo anterior, com as justificativas, o porquê de cada termo usado aqui nesse Top 20 música brasileira. Então, se você não assistiu, eu recomendo assistir pelo menos o início do vídeo anterior. Então, sem mais delongas, a gente tinha parado no 16º lugar, né? Então, em 15º lugar, Desenhos de Vitor Assis Brasil. Esse álbum eu acho ele muito importante porque é uma espécie do momento em que o samba jazz, que estava consolidado ali nos anos 60, encontra uma linguagem que é mais plenamente pós-bop, que era o que estava acontecendo no jazz na época, no resto do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, né? Então, eu acho muito interessante como o Vitor Assis Brasil consegue levar essa tradição. Ele assimila os trios dos anos 60, o Milton Banana, o Tamba Trio, o Zimbo Trio, o Rio 65 Trio, todas essas coisas que são excelentes por si só, mas ele consegue assimilar essa tradição que à época já pode-se dizer que estava até consolidada, só que ele vai além daquele balanço elegante que é típico desse samba jazz inicial. Então é um disco em que o repertório, a rítmica e a sensibilidade brasileira, tão cara a esse samba jazz, entram em contato real com a linguagem jazzística moderna, que era a linguagem corrente à época. Só que o interessante é que assim, ele não entra como um verniz cosmopolita, que é o que acontece muito quando existe essa intersecção entre jazz e música brasileira. Ele entra como um pensamento improvisacional brasileiro, de fato. Então o Brasil aqui não é aquela coisa de exotismo rítmico, é uma linguagem moderna, essencialmente brasileira, que é capaz de dialogar de igual para igual com o jazz mais avançado dos anos 60, que acaba resultando nessa estética pós-bop. E então você tem um fraseado super moderno, uma tensão harmônica, uma improvisação inventiva de fato, e isso tudo se aproximando da identidade pós-bop, só que sem nunca perder a identidade brasileira, né? E os músicos aqui presentes são do mais alto calibre, né? Você tem o Vitor Assis Brasil no saxofone, o Tenório Júnior no piano, o Edson Lobo no baixo e o Chico Batera na bateria. E formam um quarteto muito coeso, assim, uma interação muito fluida, muito sofisticada. E eu acho que ele merece estar nesse top 20 por conta disso, por conseguir combinar esse lirismo brasileiro com uma sofisticação jazzística, só que sem artificialidade, sem forçação de barra. E ele, justamente por isso, por ele se expor dessa forma, ele acaba conseguindo mostrar a maturidade que já estava presente no jazz brasileiro nos anos 60. E eu acho que faria até bem a gente, principalmente quem toca jazz, né, hoje em dia, jazz brasileiro e tal, retomar essa tradição, escutar mais o Vitor, os trabalhos dele, porque eu não diria que a gente tenha ido tanto por esse caminho, infelizmente. Mas, de qualquer forma, fica aqui Desenhos de Vitor Assis Brasil, de 1966, na 15ª posição. Agora, a 14ª posição, o álbum Axé, de Candeia. Grande Candeia. Esse aqui, para mim, é um dos registros mais vivos do samba de partido alto, especificamente do partido alto, porque o Candeia consegue captar o gênero praticamente da mesma forma como a gente
conhece ele hoje, se você vai numa roda de partido alto, de improvisação, uma roda tradicional de samba em que as pessoas de fato improvisem cantando partido alto e tal. Meio que é da mesma forma como foi captado nesse disco, porque esse disco não tem produção excessiva, não tem uma orquestração sofisticada ou uma tentativa de embelezar ou quiçá de domesticar o samba, que é uma coisa que acontece muito e nem sempre pro mal, pode ser pro bem também. Só que aqui não. Aqui existe uma documentação muito viva de uma prática cultural essencialmente brasileira que está presente até hoje. Então essa gravação tem um sabor assim quase etnográfico. É uma coisa assim, uma sensação de uma presença física, uma presença comunitária, existe um risco, existe a rugosidade da performance tá toda preservada ali. E como falar de partido alto para valer mesmo, improvisado, sem falar de risco, sem falar de tensão, de imprevisibilidade? É aquela coisa, é a emoção à flor da pele, é você mandar o seu verso ali na hora. E nessa você pode falar uma besteira, tentando fazer uma rima, forçando uma rima. Inclusive, besteiras, entre aspas, que estão nesse álbum, você pode ouvir para constatar e que não seriam aceitas hoje em dia, com toda a razão, porque tem coisas que são faladas ali que são verdadeiros absurdos. Só que aí tá um pouco da beleza disso também. A pessoa se deixa levar e a gente consegue captar esse improviso acontecendo a quente ali. E esse é o Partido Alto como uma experiência social, não só como um repertório musical. Esse samba da convivência, do jogo, da disputa, da celebração coletiva sempre. E o disco consegue justamente preservar isso, preservar essa energia. E não é à toa que foi o Candeia que fez isso, porque o Candeia, ele não era só um sambista, ele tinha para si um projeto cultural mesmo. Ele tinha uma ideia do que o samba significava, do que o Partido Alto poderia significar e de uma defesa dessas raízes afro-brasileiras do samba. E até uma certa resistência à pasteurização comercial. E isso acaba valorizando muito a autenticidade e tal, né? E é isso, o disco ele não é cru por acaso. Existe uma posição estética, uma posição cultural consciente vinda do Candeia. E é uma delícia escutar isso e você se sentir ali no meio da roda, dentre esses grandes do samba e poder escutar aquela prática viva acontecendo praticamente na sua frente. E é por isso que eu acho que ele incontestavelmente merece um lugar aqui no Top 20. Então é o disco Axé, do Candeia, de 1978. Agora, para uma escolha quiçá até mais óbvia, só que não à toa, o disco 13º da lista é A Tábua de Esmeralda, de Jorge Ben, 1974. Eu acho que muita gente colocaria esse disco num top 20, num top 10, até quiçá num top 1, né, da música brasileira. E outras pessoas escolheriam outros trabalhos do Jorge Ben. Mas eu não concordo com isso. Talvez eu até goste mais de outros trabalhos em algum momento da minha vida, um Solta o Pavão, um África Brasil, dentre outras coisas. Até o som sual me agrada de alguma forma assim, diferente. Só que esse disco, A Tábua de Esmeralda, é único. Ele é um dos discos mais singulares da música brasileira e ele tem uma coisa que, se o Jorge Ben não tivesse feito esse álbum, é difícil imaginar que isso existisse de alguma outra forma, uma linha do tempo em que ele existisse, porque ele é uma obra que é inseparável da personalidade e da liberdade criativa do Jorge Ben. Porque só ele seria capaz de uma coisa assim. Ele vai lá e se interessa por alquimia, por hermetismo, especificamente por Hermes Trismegistus, e tem essa coisa, esse Hermes Trismegisto, ou
Trismegistus, dependendo de onde você lê, que ele é uma figura mítica mesmo, né, dessa antiguidade tardia, aquele período helenístico, e que depois seria redescoberto no Renascimento e tal. E o Jorge Ben fica fascinado por toda essa aura que envolve esse tema, e ele consegue misturar no álbum, então, um quê de ciência, um quê de magia, um certo misticismo, essa questão da antiguidade, ou seja, um pouco de história, só que também música popular. Então, não é simplesmente um disco que fala sobre alquimia. O próprio álbum funciona como uma operação alquímica. Porque o George Ben é praticamente um alquimista mesmo aqui. Ele transforma esses materiais diversos, que ele colhe das mais diversificadas facetas, em uma unidade orgânica. Ele consegue combinar elementos que são aparentemente incompatíveis, tipo antiguidade, música popular e ciência. E nisso ele consegue produzir uma atmosfera contínua de mistério e de fascínio. Você coloca o disco e aquilo já te envolve numa névoa que parece que te tira do presente, te coloca em um outro lugar. É como se o álbum operasse segundo uma lógica secreta, uma coisa dos alquimistas mesmo. Aquela primeira música, Os Alquimistas Estão Chegando, e é fascinante, é até um pouco perturbador, só que intuitivamente é convincente também em alguma medida, porque até mesmo algumas faixas que não diretamente tratam desse tema, que pertencem a esse universo especificamente, como, sei lá, O Homem da Gravata Florida ou Zumbi, elas trazem ainda assim esse elemento alquímico. Elas trazem uma coisa, ele mistura ali um quê de psicodelia com truques de estúdio, com delay, com um reverb excessivo, com uma voz que desafia num portamento meio bizarro, e aquilo vai te colocando numa espécie de transe, e acaba, ou seja, o disco acaba funcionando como um disco conceitual, só que não só nesse termo substantivo. Ele é conceitual num nível atmosférico. Justamente porque ele consegue colocar em todas as faixas o ouvinte num estado de encantamento. Você imediatamente fica mais receptivo, fica curioso, fica atento. É como um estado infantil, de alguma forma. Tudo, desde que começa até quando termina, parece mais misterioso, mais significativo, justamente porque o álbum parece reencantar o mundo. Essa questão do desencantamento do mundo, que cada vez se torna mais cético, se torna mais cínico, por que não, mais racional. Esse álbum vai no sentido contrário, só que sem forçar a barra também, porque o George Ben fazendo isso parece natural. O violão dele, a voz dele são hipnóticos. O canto é coloquial e é carismático ao mesmo tempo, e tem essa aura de liberdade artística absoluta, como se o álbum viesse de outra dimensão. É até estranho que isso faça sucesso e tal, mas faz justamente porque as pessoas se conectam. Nós somos carentes de encantamento, e o George Ben entrega aqui esse encantamento da forma como a gente precisa dele, cada vez mais, e ainda mais assim, porque ele consegue ao mesmo tempo ser extremamente acessível e prazeroso, ainda que envolto nessa mística, esse estado de magia, de fascínio. Enfim, é uma das obras mais fascinantes da música brasileira, e se os hipsters colocam na lista deles, os hipsters estão certos. Pode acreditar nos hipsters que eu tô com eles nessa. E agora vamos para outro álbum que talvez também entre na maioria das listas, e novamente não é à toa.
12º álbum, salvo engano. Eu sempre perco aqui as contas. Belchior, Alucinação. Bom, todo mundo conhece isso também, né? O Belchior faz em Alucinação um disco também praticamente conceitual sobre o que seria essa experiência talvez do nordestino na metrópole. E ele acaba se tornando um grande poeta de toda essa história da migração nordestina para o sudeste, e durante, justamente no contexto assim, desse grande deslocamento interno brasileiro dos anos 50, 60, 70. E o Belchior consegue captar tudo isso, justamente por vir de dentro, ele consegue entender toda aquela situação e ele transforma essa experiência histórica em matéria poética, só que de um jeito bem singular, porque como todo grande artista, o Belchior não ataca o problema dele de frente, ele ataca pelas beiradas, de uma maneira quase assim radial. Então o álbum acaba abordando essa experiência, que é o conceito dele em alguma medida, em múltiplas dimensões. Então, uma dimensão econômica, uma dimensão social, uma dimensão afetiva, dimensão psicológica e até assim, uma dimensão linguística, sei lá, por falta de palavra melhor. Ele investiga a psique desse sujeito que está deslocado, justamente por falar de dentro dessa experiência. Ele consegue fazer isso, ele consegue unir uma observação histórica muito, muito aguda, por sinal, com uma intensidade autobiográfica, uma intensidade que só quem vive é capaz de transmitir. Então ele faz essas letras que tem uma força literária enorme, assim, e coloca numa música que sei lá, eu diria que é uma espécie de um folk urbano brasileiro. Tem uma influência de folk, um quê de rock também, só que com raízes nordestinas, só que sem um regionalismo folclórico. É uma coisa assim, mais o Nordeste aparece no sujeito, né, lá no eu lírico, na fala dele, na sensibilidade, só que ele não recorre a clichês sonoros para afirmar essa origem nordestina. Não tem ali um modo mixolídio na melodia, uma sanfona, sei lá, qualquer coisa que remeta a um baião, a um shot. Não precisa disso, porque justamente ele capta essa sensibilidade nordestina. Isso já é essencialmente nordestino nesse álbum. E eu acho que assim, a canção título, Alucinação, ela consegue explicitar justamente o núcleo mais filosófico do disco, porque o Belchior aqui também assume um papel quase de profeta. Tem até uma certa semelhança, agora pensando que eu falei do Jorge Ben, é engraçado porque esses discos conversam, talvez até por um certo contraponto entre eles, porque a música Alucinação, ele fala que eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem no algo mais. A minha alucinação é suportar o dia a dia. Meu delírio é a experiência com coisas reais. É engraçado como ele tem esse materialismo radical, só que ao mesmo tempo um romantismo com R maiúsculo intenso. E é um desejo de absoluto, essencialmente romântico, só que sem a fuga da realidade. Muito pelo contrário, é um lirismo que é colado à vida concreta. Quantas vezes a gente vê isso? Essa fricção entre o romantismo e o materialismo é o coração desse álbum. E o Belchior, a arte dele, a forma como ele canta, tem essa elasticidade prosódica que é extraordinária. Ele estica o verso até quase virar fala. Justamente ele faz umas frases longuíssimas caberem dentro da canção, só que soa natural.
ele é como se ele estivesse forçando o pensamento dele a entrar ali. É como se o pensamento viesse antes da métrica. Então é a música que se adapta à urgência desse pensamento, que é esse pensamento que ele é indomável, ele é incontrolável justamente porque ele parte dessa fricção entre um romantismo que arde e um materialismo lúcido, um materialismo consciente. E isso dá ao álbum, à Alucinação, uma sensação de necessidade ontológica, de necessidade essencial. E puta, isso é muito bonito. Poucos compositores brasileiros, eu acho, conseguiram dominar tão bem a relação entre linguagem e música e fazer disso a sua arte. Até remete um pouco ao que eu falei no vídeo anterior na questão do Caetano Veloso, né? Que é essa arte da canção mesmo. E as duas coisas não podiam ser mais diferentes, né? Nesse caso. E, enfim, e além de tudo, o disco permanece atual, porque por mais que ele se refira a uma experiência específica de deslocamento, essa experiência do deslocamento, de uma busca por sentido, ela é atemporal, ela continua viva em todos nós, e o disco faz todo o sentido do mundo até hoje, e faz todo o sentido ele ser... ele tá em qualquer top 20 da música brasileira, justamente porque ele consegue ser essa formulação da experiência brasileira no século XX e sempre, e talvez justamente pelo lado romântico dele, da experiência universal em qualquer época da humanidade. Enfim, superlativos à parte, esse álbum é sensacional. Não é à toa que ele toca tantas pessoas e merece ser sempre escutado mais e mais. E de alguma forma é engraçado, como eu estava falando, o contraponto entre ele, o Alucinação, e o Tábua de Esmeralda, porque um é místico e o outro é materialista, só que os dois têm um quê romântico, né? O Belchior mais, só que o Jorge Ben vai mais para um lado da hipnose e tal, e os dois são geniais à sua maneira. Enfim, eu não vou me alongar porque esse vídeo não é sobre isso apenas. Então fica aí, na 12ª posição, A Alucinação, de Belchior, 1976. E agora, para fechar, 11º lugar, Tocar, da Camerata Carioca, de 1983. Esse é um álbum de choro, e só que até mais do que isso, ou não sei nem se é justo dizer mais do que isso, porque o choro já é muito. Eu acho que o choro é a música de câmara brasileira por excelência, porque ele junta um pequeno conjunto instrumental, uma escuta mútua, constante, tem um quê de virtuosismo, tem um refinamento estrutural e tem um equilíbrio entre liberdade e forma, que é uma coisa que na tradição clássica só, ou principalmente a música de câmara é capaz de trazer. E o choro é tudo isso. E a Camerata Carioca aqui, especificamente, até o nome, né? Camerata Carioca, não sei nem se eu já tinha me ligado nisso, mas eles conseguem explicitar essa natureza camerística do choro. E talvez seja até a cristalização mais transparente do choro como música de câmara brasileira, que eu conheça, pelo menos, ou que eu consiga pensar agora. Por quê? A Camerata consegue levar o choro ao limite da vocação estrutural do choro, só que sem descaracterizá-lo. Isso, por si só, já é dificílimo em qualquer esfera do conhecimento humano, né? Só que eles conseguem. E nesse disco, você pode escutar esse disco como música clássica, só que ele nunca vai deixar de soar como choro. E é até interessante, porque o próprio repertório dele traz
No todo são, salvo engano, 6 compositores. Então você tem lá uma coisa de um Wagner Tiso e um Pixinguinha e um Piazzolla, que são assim, que estão mais ligados à tradição da música popular, apesar de sempre ter um pezinho no clássico. E tem alguma coisa do Radamés, que é a intersecção por excelência, e algo do Villa-Lobos e Léo Brauer, que são música clássica por excelência. Só que todos, independente da matriz a qual eles pertencem, eles são absorvidos pelo idioma do choro. E em nenhum momento o álbum abandona esse gênero, abandona o choro. É sempre choro. E ele revela tudo o que o choro já continha em potência. Então é como se tudo já estivesse lá, pleno, pronto para ser realizado. E eles vão lá e realizam. Eles fazem acontecer essa potência do choro, nesse aspecto específico, esse aspecto camerístico dele. E o que sempre me chamou a atenção nesse álbum, desde que eu conheci, é que a sofisticação dele não está apenas na harmonia, porque a música brasileira valoriza muito a harmonia, e talvez harmonicamente seja a música mais rica do planeta, a música brasileira, né? E a gente vai falar muito disso no nosso Top 10. Só que nesse álbum, especificamente, essa sofisticação está no contraponto. E o contraponto na música popular é uma arte muito pouco... não sei se valorizada é a palavra certa, mas recorre-se muito pouco a essa arte, justamente porque ela é muito complexa. Ela é muito... Um contraponto bem feito, um contraponto que se sustenta no tempo, exige muita cabeça, exige muita dedicação, é complicado mesmo. E é muito mais fácil uma pessoa só escrever um contraponto sozinho, seja para 2, 5 ou 12 vozes, do que um grupo popular chegar num contraponto com todo mundo compondo meio junto e tal. Então acho que essa é uma razão disso não ser tão presente na música brasileira. Só que aqui é perfeito. Você tem várias linhas independentes, várias vozes, só que elas dialogam com clareza. É uma textura que é transparente, é cristalina. Então qualquer ouvinte, por mais que não esteja tão ligado nisso, consegue perceber intuitivamente. E esse disco, então, acaba ilustrando essa faceta do choro, que é essa faceta da tradição contrapontística. Que só no choro você tem, sei lá, uma flauta tocando a melodia e um bandolim também tocando a melodia. E os dois tocam a melodia. Ou se você pega aquelas gravações clássicas do Benedito Lacerda com o Pixinguinha, que quem toca a melodia é o Benedito, só que o contraponto do Pixinguinha, que ele, não sei se ele improvisou ali na hora, eu não tenho essa informação, se alguém puder comentar sobre isso eu agradeço, ficou tão associado à música, àqueles temas, né, que as pessoas tiram aquele contraponto. Aquilo virou parte da música também. As pessoas fizeram notação daquilo e tocam aquele contraponto hoje em dia. Ou as linhas de 7 cordas do Dino, por exemplo, também se tornaram cânone, porque é o contraponto fazendo parte da composição. Enfim, é isso. Esse álbum é uma aula nesse sentido, e ele consegue ser assim sofisticado, só que sem pedantismo. Ele traz essa complexidade, só que com leveza. E aí você tem uma música de um nível técnico altíssimo, dos mais altos que a gente vai falar aqui nessa série, e ao mesmo tempo com um prazer enorme de escuta, um deleite. É uma delícia escutar esse álbum. Você pode colocar para qualquer pessoa que gosta de música sofisticada ou não, e a pessoa vai adorar, porque é uma delícia, é lindo. Enfim, fica aqui em 11º lugar, para a gente fechar essa segunda parte, o álbum Tocar, da Camerata Carioca, de 1983. Então é isso, em breve voltaremos com a parte
3 e entraremos no nosso top 10. Falou, espero que fiquem todos bem e até a próxima.